Eu já mostrei que quem a fez o erro de verdade que categoria foi você está trazendo. Agora vamos lá. Segundo que padrão que você está certo? Padrão básico do ser humano em relação à própria moral que nós evoluímos aí, juntamente, inclusive. O que você está dizendo é verdade? E é óbvio. Como você justifica a verdade sem Deus? A escravidão. Como você justifica a verdade sem Deus cristão? cristão? Ela é certa ou errada? Quer dizer que se Deus... Ele não tem um fundamento, pessoal. Então tem. vocês podem notar que ele está usando de cortina de fumaça, está a cortina de fumaça. Qual é o tema? Não, peraí. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu demonstrei que Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus é o Criador. Não vem falar bosta. Eu falei qual é o tema. Vocês já notam, a Bíblia é pessoal, inerrante? Que tá usando de A de homem. Quando a pessoa não sabe atacar o argumento, você ela vai atacar o argumentador. Usando cortina de Isso fumaça. chama falácia de apelo ridículo. Quando a pessoa fala que a outra está falando bosta, eu posso falar da mesma maneira. Você está falando merda. Você não consegue responder se escravidão é errado, caceta. Segundo a minha cosmovisão, eu posso. Você não pode. Então responde. Você não tem fundamento para a verdade. É errado ou não? Você não tem fundamento para a lógica. É errado ou não? Segundo a minha visão, eu posso. É errado ou não? Você está agora trazendo terceira excluída, verdadeira ou falsa. Porém, essa questão aí você pode perceber, pessoal, que é uma falsa dicotomia. Ela não pode falar que é errada porque a Bíblia está mostrando isso explicar e ela não pode negar aconteceu a escravidão. Olha, é um texto narrativo. A escravidão aconteceu, porém, o Toshio ele não pode fundamentar a verdade. Você entendeu? Porque ela é proposicional, proposições residem em uma mente que nós somos seres contingentes. Ou seja, se morrer todo ser humano, a verdade, a lógica é aplicada na realidade. Perdeu já. E essa mente é o Deus cristão. Você não conseguiu dizer escravidão errado, versículo 1. Deus ele é o fundamento da lógica. Você não conseguiu provar que escravidão é errado. Apelo ao ridículo. Tudo errado. Isso é uma... O que você está prestes a ver não é apenas um diálogo, é uma colisão de mundos. De um lado, o professor Edson Toshio, um homem que não entra em um debate apenas com opiniões, mas com o peso do rigor acadêmico, da exegese técnica e de uma preparação intelectual que parece não dar margem ao erro. Sua coragem não está apenas no que ele diz, mas na forma como ele se mantém inabalável diante de uma arena cercada por ideias opostas. Ele é, aqui, a voz da razão incisiva que não teme tocar nas feridas mais profundas do dogma. Do outro lado, temos algo raro nos dias de hoje. Um grupo de cristãos e teístas que aceitaram o desafio. Em uma era onde muitos líderes e apologistas preferem o conforto de seus púlpitos ou a segurança de suas bolhas digitais, esses debatedores tiveram a bravura de colocar suas convicções à prova. Eles subiram ao palco sabendo que seriam confrontados, e essa disposição para o embate público é, por si só, um ato de coragem que merece nossa atenção. Tudo isso só foi possível porque canais como o Dr. Cast entendem que a democracia das ideias só existe quando o confronto é permitido. Eles abriram as portas, ligaram os microfones e deixaram que a verdade fosse testada sob o fogo cruzado. O clima é de tensão. O ar é pesado. As perguntas de Toshio cortam como lâminas e as respostas tentam segurar as bases de um sistema milenar. Prepare-se, pois o que você vai ver agora é a desconstrução, o argumento e o silêncio que se segue quando a lógica é levada ao limite. E agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. O segundo tema é: a Bíblia não é inerrante, ela não é a palavra de Deus. Quem é? Eita, quase briga. Não briga, não. Antes de mais nada, eu quero... Não vejo a lógica que o Toshio quer usar. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, Toshio, pela impossibilidade do contrário. Sem a Bíblia você não poderia provar nada, porque Deus ele é o fundamento da lógica. Como eu disse e eu estava explicando, proposições elas existem, Toshio? Existem, me fala uma coisa. A Bíblia ela é proposicional, ela revela proposições. Certo. Eu Você falei concorda? que a Bíblia não é inerrante, não é a palavra de Deus. Sim, eu quero demonstrar que ela é a palavra de Deus. Me fala porque ela não é inerrante. Então, logo no primeiro versículo, em Gênesis capítulo 1, demonstra que Deus ele é o Criador e que Deus ele se revelou. Isso é partindo da cosmovisão cristã. E a Bíblia ela foi um livro que é inspirado por Deus, os autores humanos, e ela revela proposições. Então, para se defender que as Escrituras é a palavra de Deus, nós partimos da
revelação que Deus ele se revelou tanto pela natureza, que é a revelação geral, como também por meio das escrituras. Mas como nós testamos que ela é ou não, é por meio da impossibilidade do contrário. Ela responde questões últimas. O seu ateísmo não responde às questões últimas. Você não responde de onde viemos, porque estamos aqui. Quando você pega da Bíblia, vamos lá, falei que ela não é inerrante, e por quê? A não ser que você concorde que isso não está errado. Então você vai ter, de Gênesis até Apocalipse, você vai ter Deus apoiando, ensinando, regulamentando a escravidão. A escravidão é correta, então? A Bíblia está certa em ensinar a escravidão? Então, essa proposição que você está trazendo, Toshio, ela pressupõe que aquilo que você está falando é verdade. Porém, o que você está falando... Eu fiz uma pergunta básica. Você não a escravidão pode justificar... está certa ou está errada? Se você está trazendo essa proposição de verdadeiro ou falso, você está pressupondo a lógica. E somente o Deus cristão pode fundamentar a lógica. Então você não pode dizer se escravidão é certo ou errado. Você está defendendo a escravidão. Segundo a minha cosmovisão, eu posso. Agora, segundo a sua cosmovisão, você não pode. O tema aqui é Bíblia. Então, você está trazendo proposições. Você está trazendo afirmações gratuitas. Isso é errado ou não? Para que esse debate possa ter inteligibilidade, é pressuposto Deus cristão. Escravizar é errado ou não? Você não consegue refutar. Quando você fala, Deus não aparece aqui, Deus não vê, você está estabelecendo todo mundo. um Agora, critério que você não consegue provar, porque esse critério ele é autorrefutante. Por quê? Porque a proposição que você está trazendo, ela não pode ser vista, pessoal. Então o Toshio, ele é aquilo que nós chamamos de erro de categoria. Ele quer colocar Deus numa categoria que Deus não pertence. Então, Toshio, como você justifica a verdade que você está trazendo? Agora vamos lá. Segundo que padrão que você está certo? Padrão básico do ser humano em relação à própria moral que nós evoluímos aí, juntamente, inclusive. O que você está dizendo é verdade? É óbvio, é comprovado. Como você justifica a verdade sem Deus? A escravidão. Como você justifica a verdade sem Deus cristão? Ela é certa ou errada? Quer dizer que se Deus... Ele não tem um fundamento, pessoal. Então vocês podem notar que ele está usando de cortina de fumaça, está a cortina de fumaça. Qual é o tema? Não, peraí. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu demonstrei que Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus é o Criador. Não vem falar bosta. Eu falei qual é o tema. Você já a Bíblia é inerrante. Está usando de ad hominem. Quando a pessoa não sabe atacar o argumento, ela vai atacar o argumentador. Isso chama falácia pelo ridículo. Quando a pessoa fala que a outra está falando bosta, eu posso falar da mesma maneira. Você está falando merda. Você não consegue responder se escravidão é errado, caceta. Segundo a minha cosmovisão, eu posso. Você não pode. Então responde. Você não tem fundamento para a verdade. É errado ou não? Você não tem fundamento para a lógica. É errado ou não? Segundo a minha visão do mundo, eu posso. É errado ou não? Você está agora trazendo em terceira excluída, verdadeiro ou falso. Porém, essa questão aí você pode perceber, pessoal, que é uma falsa dicotomia. Ela não pode falar que é errada porque a Bíblia está mostrando isso explicar e ela não pode negar aconteceu a escravidão. Olha é um texto narrativo. A escravidão aconteceu, porém, o Toshio não pode fundamentar a verdade. Você entendeu porque ela é proposicional, proposições residem uma mente que nós somos seres contingentes. Ou seja, se morrer todo ser humano, a verdade, a lógica é aplicada na realidade. Então deve já, e essa mente é o Deus cristão. Você não conseguiu dizer que escravidão é errado, cara. Você não Deus ele é o fundamento da lógica. Você não conseguiu provar, falar que escravidão é errado. E Gênesis capítulo 1 está tudo errado em relação à ciência também. Isso daí é uma cortina de fumaça. Gênesis capítulo 1 está tudo errado em relação à ciência que você falou de Gênesis capítulo 1. A origem do universo ainda nem a ciência sabe. Se você soubesse, você ganhou o prêmio Nobel. Você sabe? Você não pode dizer que não foi Deus. Então veja, você também não pode dizer que foi. Falácia, não é falácia, falácia isso é Tucoque, falácia de ignorância compartilhada. Lógico que não. Quando uma visão de mundo não sabe, ela quer dizer que a outra visão de mundo não sabe. Caramba. Porém, já que ele citou questões científicas, existem inúmeros cientistas que reconhecem a existência de Deus. Inclusive, essa questão que é debatida pelo menos eles não vão apoiar a escravidão, né? É uma questão filosófica, que o teísmo diz sim, Deus é real, e o ateísmo diz que não. Que vergonha. Você não consegue justificar o que você está falando. Você está falando vergonha, porém a verdade você não sabe justificar. Você não consegue dizer se a escravidão é errada, velho. Sem a palavra de Deus. Olha que caca o que faz a Bíblia com você. Você não tem a capacidade de dizer, cara, isso aí é errado. Jesus diz, pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vá Cristo por isso, é a verdade. Jesus não prestava, é outro tema que a gente prova. É a verdade. Ele quer falar da Bíblia, João 14, verso 6. Jesus é a verdade. Muito bem, só que praticar que é bom nada, né? Virou discussão. A gente vai mudar agora de novo. Quem vem, o desafiante vem e fala 2 minutos, Toshio fala 2, desafiante 1, Toshio 1. E a gente troca. Porque tá simplesmente para que fica bagunça, né? Eu acho que tá mais por causa da sobreposição da palavra. Isso, ele está falando junto, não vai dar para entender depois. As pessoas de casa assistindo depois vai ficar. Então,
A pessoa que sentou 2 minutos, Toshio 2, 1 e 1. Quer que faz de novo com ele para coisa? Não, no próximo. Mas não acha que vai zoar depois, né? Não, no próximo. A partir do próximo, qual que é a afirmação? Vou resolver. A Bíblia não é inerrante. A Bíblia não é inerrante, não é a palavra de Deus. É a mesma da primeira ou a segunda? Ah, não, essa é a segunda. A outra Bíblia, Deus não existe nem é. Nessa segunda afirmação, quantas pessoas já falaram? Só uma. Só uma. Então vamos para a próxima. Tá. 2 desafiantes, 2 Toshio, 1 desafiante, 1 Toshio. 2 Toshio, foi aqui 2 Toshio, velho. Toshiba, né? Não, é que eu pensei assim, tem 2 Toshio, deu um tilt em mim. É Toshio também? Cadê? Não, eu que tô viajando mesmo. Próximo. É o próximo. Voltei, Toshio. Voltou? É nóis. Voltei, vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós precisamos definir os termos, afinal de contas, as palavras têm significado. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós estamos trabalhando dentro do contexto, dentro da metodologia empregada no texto e dentro do significado que aquela literalidade ou aquela simbologia representa. Nós não estamos submetendo a padrões que foram posteriormente desenvolvidos, como padrões científicos ou como classificações metodológicas da biologia moderna, etc. Estamos trabalhando dentro do contexto da Bíblia. Aliás, por falar em contexto, você na sua última frase falou, os crentes ficam olhando o contexto, mas é impossível que você analise a Bíblia sem olhar o contexto. Filologia, manuscritologia, exegese, tudo isso faz parte de uma boa análise bíblica. Justamente por isso você disse que a Bíblia tem erros, que ela não é inerrante, por desconsiderar essas aplicações que são necessárias para entender a Bíblia. Ademais, falando disso, a Bíblia é um livro que tem fundamentos arqueológicos, por exemplo, Davi, o tanque de Betseba, o próprio Jesus Cristo, que todo mundo dizia que não existia, e hoje só um lunático vai negar a existência de Jesus. Todos na academia reconhecem uma ou outra exceção de algum lunático fanático ateísta, mas o tanque de Betesda, a casa de Davi, a existência de Israel no século XII, tudo isso é arqueologicamente bem documentado, provado através da Estela de Merneptah, por exemplo. Então, sim, a Bíblia é um livro que possui fundamentações históricas, possui fundamentações arqueológicas e ela demonstra ser coesa naquilo que ela quer dizer. Por mais que você tente argumentar, você falou do final alongado de Marcos 16, ou que você queira usar o comando joanino de João capítulo 1 João 5, versículo 7, ou qualquer outro texto, o texto de Apocalipse, por exemplo, mas de modo nenhum isso interfere na constante do texto, naquilo que o texto é harmônico. Por falar em texto, eu gostaria que você explicasse para mim, no contexto acadêmico, o que significa o texto. Porque para você dizer que a Bíblia é inerrante, você vai precisar dizer que a Bíblia é errada, você vai precisar dizer que o texto é errado. Então você precisa definir academicamente o que é o texto dentro da academia e me responder sobre a profecia do livro de Naum, que narra a queda que vai narrar a queda do Império Assírio. Você, por favor, explica para mim isso daí. Se ela não é inspirada, como que ela vai narrar algo que vai acontecer no futuro? Desculpa. 2 minutos, Toshio. Beleza, bora lá. Quando ele fala de inerrância bíblica, a gente está pressupondo que esse Deus ele teria inspirado esses textos, certo? Logo, se esse Deus ele sabe de todas as coisas, ele é todo poderoso, ele seria, digamos, em tese atemporal, ele saberia passado, presente e futuro, e sabe o que é certo, sabe o que é errado. Logo, um Deus tido como perfeito, que não faz sentido nenhum, porque se ele fosse perfeito, ele seria completo, logo a gente nem existiria, porque não teria necessidade de criar nada, mas deixando isso de lado, vamos pensar o seguinte, esse Deus, ele jamais faria uma coisa que ia fazer com que eu, por exemplo, estivesse aqui agora refutando ele, dizendo que ele não é a palavra de Deus. Entende? Por quê? Como eu comentei agora, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você está mostrando lá exatamente, não, além de ter contradição, né? Capítulo 1 fala uma coisa, capítulo 2 fala outra, e você tem tradições diferentes que você bem sabe que escreveram aquilo. Mas, além disso, toda a sequência de criação, digamos assim, está totalmente fora daquilo que a ciência prova. Ou seja, o sol foi nascer no 4º dia. Opa, como é que você tem planta, árvore, que nasce ali sem sol, sem fotossíntese nem nada? Ele vai dizer que a lua tem luz própria. Ele vai dizer lá para o próprio Jesus que vai chegar nos últimos tempos e que não só o sol deixaria de brilhar, a lua ia perder a sua luz e que as estrelas do céu cairiam na terra. Não dá para a estrela cair na Terra, porque eles tinham a visão de um domo, que você sabe, se você estudou que aquilo é um domo fixo, e que aquilo, as estrelas estavam lá penduradas. Isso tudo está errado. Então, um Deus que teria criado todas as coisas, ele não ia cometer erros tão grotescos assim. Seria básico. Até seria realmente, se ele mostrasse o que era de verdade, aí se a gente olharia para a Bíblia e falar, caraca, isso é palavra de Deus? Como é que alguém lá antigamente conseguiria falar uma coisa que só depois de muito tempo nós conseguiríamos descobrir? Fora isso, que nem eu falei,
De Gênesis a Apocalipse tem escravidão e Deus, inclusive, não sei se você tem filhos ou não, mas lá em Êxodo 21:7 ele está dizendo que, inclusive, como que você pode vender a sua filha como escrava sexual. Ele também ensina como você escravizar para sempre. Não só hebreu lá em Êxodo 21, mas também em Levítico 25, o estrangeiro. 1 Timóteo capítulo 6 também mostra essas coisas. Isso é errado. Se você falar que é errado, que não é errado, aí eu já vou achar meio estranho, igual o Jason está defendendo aí. Você não respondeu as minhas perguntas. Não deu tempo. Eu te perguntei da profecia de Naum, não deu tempo porque você já compartilhou informação. Eu te perguntei da profecia de Naum e eu deixei claro para você que a questão da doutrina da inerrância não tem nada a ver com padrões modernos. Você, por não conseguir refutar, buscou padrões modernos que justamente é o oposto daquilo que a doutrina da inerrância prega. A doutrina da inerrância prega uma conformidade com o texto de acordo ao seu estilo literário. Estilo literário, coisa que você demonstrou desconhecer ao dizer que quando Jesus disse que as estrelas caíram do céu seria algo literal. Você ainda demonstra não conhecer o texto quando você diz que Deus ensina como escravizar as pessoas eternamente. Você desconsidera que isso é um anacronismo, porque o conceito moderno de escravidão não se reflete ao conceito de servidão bíblico, não tem nenhuma comparação. Por exemplo, naquele tempo a pessoa poderia comprar sua própria liberdade. Quando você fala de vender de escravas sexuais, você desconsidera o texto de Êxodo capítulo 21 e o texto de Deuteronômio, que vai falar que as mulheres deveriam ser protegidas, então elas não eram tratadas como escravas, mas como mulheres, tendo todos os direitos, inclusive legais, constituídos. Quando você cita textos fora de contexto, você demonstra não conhecer o que você está falando. Por exemplo, quando você cita que o texto de Gênesis 1 e 2 é uma contradição, você não demonstrou por que seria uma contradição. Bora lá. Quando você pega e fala, você está defendendo a porcaria da escravidão de novo. Esse é o problema de literalismo bíblico. Vamos lá. Se estamos pressupondo que foi Deus que sabe todas as coisas, deixei claro. Você que está fazendo cortina de fumaça, você está ignorando que seria um Deus fodão que teria criado isso daí. Esse Deus fodão não poderia fazer isso, que nós, seres humanos, que seríamos menores do que ele, poderiam chegar e falar. A gente fala escravidão é errado. Vocês têm medo de avisar isso, de falar isso aqui? Por quê? Porque está na porcaria da Bíblia. É isso que a fé faz com as pessoas. Ela deixa a pessoa cega. Agora, será que esse Deus ele é tão limitado que ele teria que se adequar ao contexto da época? Ele não tinha libertado o povo da escravidão? Aquilo não era errado? Por que ele tem que pegar então e ensinar os outros a escravizar, inclusive a própria filha? Então, se para você não tem problema e Deus não muda e aquilo não tem problema nenhum, inclusive até 1 Timóteo capítulo 6 está dizendo que você tem que honrar ali exatamente esses tipos de senhores, por que você então também não acaba vendendo a sua filha como escrava ou outras coisas do gênero? Perdeu, né? Ou seja, não tem como defender uma babaquice dessa. Você fugiu da minha pergunta, mas tudo bem. Não, você que está fugindo da coisa básica. É sério que vocês querem ficar gravado? Na boa, vamos lá. Vocês querem ficar isso gravado, que vocês estão defendendo a porcaria da escravidão? É sério mesmo? Você está sendo falacioso. Não, que falacioso? Vocês têm medo de negar, velho. Vocês têm medo de negar isso. Vocês têm medo de negar isso. Nossa, velho. Próxima afirmação? Ih, peraí. Bem, pessoal, agora que as luzes se apagaram e o que resta é o eco dessas vozes, peço que respirem fundo, porque o que acabamos de testemunhar não foi apenas um debate, mas um verdadeiro cenário de horror intelectual, onde a lógica foi sacrificada no altar do dogma. Sabe aquele clima de filme de suspense, onde você grita para o protagonista não abrir a porta, mas ele abre? Pois é, assistir a 6 mentes tentando encurralar o professor Edson Toshio foi como ver um desfile de anacronismos e falácias lógicas saindo das sombras para tentar obscurecer a clareza da razão. E se você sentiu um calafrio na espinha, não foi pelo sobrenatural, mas pelo peso do retrocesso argumentativo que tentaram empurrar goela abaixo de quem busca a verdade. O primeiro grande monstro que precisamos enfrentar neste necrotério de ideias é o argumento da impossibilidade do contrário, uma tática pressuposicionalista que tenta sequestrar a lógica e torná-la propriedade exclusiva da mente divina. Quando o debatedor afirma que sem o Deus cristão não se pode provar nada, ele comete uma petição de princípio tão grosseira que chega a ser constrangedora, pois ele assume como conclusão exatamente aquilo que ele deveria provar no início, criando um círculo vicioso onde a Bíblia é verdadeira, porque Deus fundamenta a lógica, e Deus fundamenta a lógica porque a Bíblia diz que ele o faz. Toshio, com o rigor de quem entende que a lógica é uma propriedade descritiva das relações de identidade e não um subproduto de uma vontade mística, desintegrou essa falácia ao mostrar que a inteligibilidade do mundo não depende de um fiador cósmico, mas da observação empírica e da consistência racional. A tentativa de rotular a posição de Toshio como erro de categoria por ele não ver Deus
é outra manobra desesperada, pois se Deus intervém no mundo físico através de milagres, profecias e livros inerrantes, ele entra na categoria do testável e do verificável. E ao falhar nesses testes, a hipótese divina se torna nula. Seguindo para o pântano moral da escravidão, o horror atinge seu ápice quando vemos os teístas gaguejarem diante da pergunta mais simples de Toshio: a escravidão é errada? A resposta deveria ser um sim imediato, mas olha só, a lealdade ao texto bíblico os obriga a uma ginástica mental vergonhosa, onde tentam suavizar a barbárie, chamando-a de servidão por dívida ou proteção legal. Vamos ser irrefutáveis aqui. O texto de Levítico 25 declara explicitamente que os estrangeiros podem ser comprados como propriedade perpétua e passados como herança, o que é a definição exata de escravidão por posse. E tentar usar o contexto para validar a posse de um ser humano por outro é admitir que a moralidade de Deus é datada, o que aniquila o conceito de inerrância e perfeição divina. Se o Deus bíblico precisou se adequar ao contexto da época para permitir que homens vendessem suas filhas como escravas, conforme Êxodo 21, então esse Deus não é a fonte da moralidade, mas apenas um reflexo das limitações sociológicas de uma tribo antiga. Toshio expõe que a fé cega impede o indivíduo de condenar o óbvio, transformando pessoas boas em defensoras de atrocidades históricas apenas para salvar a autoridade de um livro. No campo da ciência, o castelo de cartas desmorona com a mesma velocidade, pois a tentativa de proteger Gênesis, alegando que ele não deve ser submetido a padrões modernos, é a confissão final de que o texto não contém verdades universais. Quando Toshio aponta que o Sol aparece apenas no quarto dia e que estrelas não podem cair na Terra, ele não está cometendo anacronismo. Ele está apontando erros factuais de quem descreveu o universo como um domo fixo com luzes penduradas. Se o autor da Bíblia fosse o criador do universo, ele saberia que a Lua não tem luz própria e que as plantas dependem da fotossíntese solar. Mas o texto reflete apenas a ignorância astronômica dos povos do Oriente Médio Antigo. Dizer que isso é estilo literário é o mesmo que dizer que um erro de cálculo em uma ponte é apenas uma licença poética do engenheiro. Além disso, a profecia de Naum sobre a queda de Nínive, usada como prova de inspiração, é facilmente refutada pela crítica textual e pela datação dos manuscritos, que frequentemente são escritos após o evento ou refletem expectativas geopolíticas comuns da época, sem contar que profecias vagas que se cumprem parcialmente não são evidências de divindade, mas de probabilidade estatística e pós-dição. A arqueologia, citada como escudo, também falha miseravelmente em provar a inerrância, pois confirmar que o rei Davi existiu ou que o tanque de Betesda estava lá é tão relevante para a prova da divindade quanto provar que Nova York existe para validar as histórias do Homem-Aranha. A existência do cenário não prova a veracidade dos milagres nem a perfeição do roteiro moral. O argumento de que o ateísmo não responde às questões últimas sobre de onde viemos é a clássica falácia do apelo à ignorância, pois o fato de a ciência ainda estar investigando as origens do cosmos não dá carta branca para que qualquer mitologia preencha esse vazio com respostas mágicas sem evidências. O professor Toshio demonstrou que a verdade não precisa de bengalas metafísicas e que a honestidade intelectual consiste em admitir o que não sabemos, em vez de inventar certezas inerrantes que são desmentidas por cada escavação arqueológica séria e cada observação telescópica. O que vimos foi um massacre de ideias onde a frente teísta tentou usar a palavra verdade como um mantra enquanto Jesus é a verdade, mas sem conseguir definir o que é verdade no plano da realidade objetiva. Toshio permaneceu como o único pilar de lucidez, destruindo a falsa dicotomia de que ou aceitamos o Deus cristão ou perdemos a lógica, mostrando que a lógica pertence à humanidade e ao método científico. Ao final, a defesa da inerrância se provou impossível, restando apenas o silêncio daqueles que não conseguem dizer que a Bíblia errou sobre a escravidão, sobre a ciência e sobre a própria história, deixando claro que a Bíblia é sim um monumento da literatura humana,
mas nunca a palavra de um Deus perfeito. A posição de Toshio é inatacável porque ela se baseia na realidade, enquanto a de seus oponentes depende de uma suspensão constante da descrença e de um malabarismo exegético que ignora o sentido literal dos textos, quando este se torna inconveniente para a sensibilidade moderna. Por tudo isso, a vitória intelectual de Toshio neste debate é completa e absoluta, pois ele não refutou apenas argumentos. Ele expôs a fragilidade de um sistema que não sobrevive ao escrutínio da razão livre e desimpedida. E você? O que achou desse embate onde a luz da lógica dissipou as sombras do dogma? Acha que o contexto realmente justifica as leis de escravidão da Bíblia? Ou concorda com Toshio que a moralidade evoluiu e deixou esses textos para trás no Museu das Superstições Humanas? Se você valoriza o pensamento crítico e não tem medo de abrir a porta para a razão plena, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo para que possamos continuar essa conversa, pois o debate sobre a verdade não termina quando o vídeo acaba, e a busca pelo conhecimento é a única ferramenta que realmente nos liberta das correntes da ignorância milenar. Agradeço imensamente por terem assistido a esta análise técnica e exaustiva até o fim. Fiquem com a clareza, fiquem com a dúvida que move o mundo e lembrem-se que é na dúvida que a ciência nasce e é no dogma que a inteligência morre. E agora, sem mais delongas, bora para o vídeo.